Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Mipos e Japan. E hoje nós vamos mostrar aqui esse card game, Stichian, um card game alemão, né, de 3 a 6 jogadores. É um jogo de 1993 e que na versão em inglês é chamado de Stick-In. É um jogo que tem aqui um baralho de 0 a 14 com cartas, né, em 6 cores, né? E nós vamos mostrar aqui o setup e depois as regras do Stick-In. O jogo ele possui um deck, 6 decks na verdade, com 6 cores diferentes e cada cor com uma arte também diferente. Cada deck possui cartas de 0 até 14. E você vai montar o baralho de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, uma partida de 6 jogadores, você vai utilizar todas as cartas, ou seja, as 90 cartas. Já uma partida de 5 jogadores, você vai retirar o deck cinza e guardar ele na caixa. Uma partida de 4 jogadores, você vai pegar as cartas 12, 13, 14 de todas as cores e vai também guardar na caixa. Você vai utilizar apenas as cartas das 5 cores de 0 até o número 11. E finalmente, uma partida de 3 jogadores, você vai tirar as cartas 9, 10, 11 de todas as cores e vai utilizar apenas as cartas de 0 a 8 das 5 cores. Você vai então pegar o deck, os 5 decks, e vai embaralhar bem, formando então o baralho do jogo. E após embaralhar bem o deck, você vai distribuir exatamente 15 cartas para cada jogador, ou seja, todo o deck. E está pronto o setup. Vamos então para as regras de Stick-In. Stick-In é um jogo de vaza. É um jogo onde teremos rodadas de acordo com o número de jogadores. Então, por exemplo, uma partida de 3 jogadores nós teremos 3 rodadas. Cada rodada é composta de 14 vazas. A primeira coisa que os jogadores vão ter que fazer é escolher uma cor. Ele vai pegar uma das cartas da sua mão e secretamente ele vai escolher essa carta e colocar à sua frente na mesa. Todos os jogadores fazem isso secretamente. E assim que todos escolherem essas cartas, todos revelam ao mesmo tempo. Então, essa carta representa a cor que você está abdicando. Ou seja, todas as cartas que você vencer e receber na sua vaza, na cor verde, por exemplo, nesse caso aqui, você vai perder pontos de acordo com o número da carta. Por exemplo, nesse caso aqui, o verde, você já começa com 2 pontos negativos. O jogador aqui à direita escolheu uma carta azul 0, ou seja, ele está com 0 pontos. Já esse jogador escolheu um vermelho 1, ele está com menos 1 ponto negativo. O jogo então é composto de várias vazas, e essas cartas aqui você deixa do seu lado, vão ser as cartas que você, da cor que você abdicou nessa rodada. Então, em Stick-In, a ideia é vencer as vazas, mas evitar pegar cartas da cor que você abdicou. Cada carta que você receber na vaza vencida vai valer 1 ponto, mas cada carta, no caso aqui, da cor verde que você pegar, vai valer pontos negativos de acordo com o número da carta. Então, começando com o jogador inicial, o jogador ele joga uma carta na mesa. E aí, os outros jogadores, no sentido horário, também vão jogando cartas. Se todos jogarem as cartas da mesma cor, vence a carta maior. No caso aqui, todos jogaram cartas na cor roxa, então o número 8 aqui venceu. O jogador então ele pega todas as cartas para ele e deixa aqui no monte. O jogador então que venceu essa vaza, ele começa a próxima vaza. Em Stick-In não existe uma regra rígida para as jogadas de vaza. Os jogadores podem jogar qualquer cor e qualquer número na mesa. Então vamos imaginar que esse jogador que venceu a primeira vaza, ele resolveu começar a vaza jogando aqui com 3 azul. O jogador seguinte então
jogou um 4 azul. Mas esse jogador aqui resolveu jogar um 6 roxo. Nesse caso aqui, o jogador vence porque ele jogou uma cor diferente. O jogador inicial ele escolheu o azul como cor inicial, né, da vaza, mas vence a vaza quem jogou uma cor diferente. Mesmo que ele tivesse, por exemplo, jogado um 2 vermelho, que é menor que o 3 e o 4, o jogador que jogou a cor diferente vence. Então nesse caso aqui, mesmo tendo uma carta de número menor, ele jogou uma carta diferente, então esse jogador vence essa vaza. Agora pode acontecer uma situação como essa. Vamos imaginar que esse jogador jogou aqui um 7 verde. O jogador seguinte então resolveu jogar uma cor diferente. Ele jogou um 6 vermelho, ganhando parcialmente essa vaza. Mas o último jogador resolveu jogar também um 6, só que ele jogou um 6 amarelo. Nesse caso, os dois jogaram cores diferentes, mas com o mesmo valor. Nesse caso então, o jogador que vence a vaza é o jogador que jogou primeiro a primeira carta com valor maior, da cor diferente da cor inicial. Então no caso aqui, o vermelho ele venceu a vaza porque ele jogou a cor diferente do verde, e mesmo tendo jogado também uma cor diferente aqui, ele jogou uma carta igual. Nesse caso, como o vermelho foi o primeiro a jogar, ele ganha então essa vaza. Agora vamos imaginar essa situação. O jogador que venceu a última vaza, ele abre aqui um 6 verde. O jogador seguinte então resolve jogar um 8 verde. E por enquanto ele está vencendo essa vaza. E esse último jogador resolve jogar uma cor diferente, o amarelo, um 0. Nesse caso, ele jogou uma cor diferente, então ele venceria a vaza. Só que, nesse caso, o 0 nunca vence nenhuma vaza. Apesar de ter jogado uma cor diferente da cor inicial, né, que era um verde, ele jogou um 0. Nesse caso, o 0 nunca vence uma vaza. Nesse caso aqui, o vencedor é quem jogou aqui o número 8. Então, ele pega todas essas cartas. Então, assim que funciona uma vaza em Stick-In. Os jogadores jogam uma carta. Se todos os jogadores jogarem a mesma carta da cor do líder, vence a carta maior. No caso aqui, o 8 venceu. É a carta maior. O jogador de preferência coloca ela virada para baixo à sua frente. Se por acaso os jogadores jogarem a mesma cor e um dos jogadores jogarem uma cor diferente, vence o jogador que jogou a cor diferente. Nesse caso aqui, o líder começou com o amarelo, o jogador seguinte seguiu o amarelo, mas aí esse jogador resolveu jogar um vermelho. Nesse caso, o jogador então venceu a vaza. Ele vence sempre que alguém jogar uma cor diferente, contanto que não seja um 0. No 0 nunca vence nenhuma vaza. Então, os jogadores vão jogando todas as suas cartas, e quando todas as cartas terminarem, essa rodada termina. Então, nós vamos ver a pontuação da rodada. Então, vamos ver como funciona então a pontuação no final da rodada. Vamos fazer a pontuação desse jogador aqui, que escolheu a cor verde como a cor de renúncia. O jogador vai pegar todas as cartas que ele ganhou, nas vazas que ele venceu, e cada cor que não seja verde, que ele pegou aqui, vai valer um ponto. Então nesse caso, ele marcaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Mas, para cada carta verde que ele pegou, ele vai marcar uma pontuação negativa. E contando também com a carta que ele escolheu no começo da partida, da rodada. Então, nesse caso, ele teria 7 pontos negativos. Ele fez aqui 11 pontos, menos 7. Então ele marcaria apenas 4 pontos nessa rodada. Então, você anota no papel e todos os jogadores vão fazer a mesma coisa. E assim termina uma rodada de Stick-In. Então, terminada a rodada, você vai pegar todas as cartas, vai embaralhar novamente, dividir as cartas e começar uma nova rodada, exatamente como a primeira. E o jogador à esquerda do jogador inicial é que começa essa nova rodada. Então teremos no caso aqui uma partida de 3 jogadores, 3 rodadas, e o final da partida você vai somar a pontuação das 3 rodadas e ver quem é o vencedor. Pode acontecer aí de alguns jogadores terem pontuação negativa. Então, esse aqui foi o Stick-In ou Stichen. É um jogo bem divertido, um jogo rápido, né? E assim você tem que tomar cuidado, né?
Você tem que vencer as vazas, mas tem que tomar cuidado para não pegar as cartas das cores ou da cor que você escolheu, né? Para abdicar no começo da rodada. É um jogo de uma rodada para cada jogador. Eu acho ele um jogo bem divertido. É um jogo de regras simples, rápido de jogar. E eu gosto bastante da arte dele. Apesar de ser um jogo já antigo, né? Ele ainda roda muito bem na mesa. E funciona bem para jogar com pessoas que não são também do hobby, né? Então, fica aquele abraço e uma boa jogatina para todos. Até mais.